assistindo esse vídeo, tudo bem com vocês? Então, aqui é o Fábio, aluno de licenciatura de História da Uninter, e a gente vai gravar essa videoaula a respeito de um tema muito importante e muito atual, que é a Revolução Francesa. Ok, pessoal? Então, no primeiro momento, a gente vai entender assim, que a Revolução Francesa foi, assim, a grosso modo, aí, a ruptura, né, entre o Estado absolutista na figura do rei para a democracia e o voto, né, a república, no caso, os governantes escolhidos pelo povo, tá? Essa ruptura. Então, dessa forma, assim como aconteceu na Revolução Gloriosa de 1689, né, na Inglaterra, que também teve essa ruptura. É claro que a Revolução Francesa foi, de certa forma, muito mais violenta, né? Muito mais incisiva, né? Com um apoio popular assim, muito grande, que a distingue das outras revoluções, né? A gente vai também ver aí, parecida com ela, né? A Proclamação da República de 1889, né? A gente vai ver também a independência dos Estados Unidos em 1776, que aconteceu antes dela, e que a França teve aí sua participação. E a gente também vai ver aí a Revolução Russa de 1917. Falar de Revolução Francesa, ela remete, assim, os significados. É o capitalismo nascente contra o feudalismo, ok, pessoal? Você vê isso aí, é uma das partes básicas aí da Revolução Francesa. E também você vai ver aí que a riqueza da nobreza, que era a terra era a principal riqueza na Idade Média, e vai agora, dessa forma, agora ela vai mudar para o lucro, o dinheiro. Então, quem tem dinheiro é que tem riqueza. Antes, quem tinha terra é quem tem riqueza. Então, a Revolução Francesa, se você for pensar assim pelo lado romântico, né, do romantismo, a Revolução Francesa é a ascensão do povo aí ao poder, né, dar um basta aí às condições em que o absolutismo colocava para a sociedade daquela época, né? Então você vai ver a participação aí forte do terceiro estado, né? A participação forte do povo. É claro que não é só o povo pobre, camponês, mas há também uma classe emergente aí muito poderosa, que é a classe da burguesia, e que ela vem desde a Idade Moderna, né? Desde a da Idade Média, né? Vem se fortalecendo, vem se desenvolvendo, ao ponto de que, quando culmina na Revolução Francesa, esses burgueses estão certos daquilo que eles querem, né? E eles sabem muito bem que o Estado absolutista é um impasse para o progresso aí, a liberdade econômica dessa classe. E aí, no caso, você vai ter essa união da burguesia com o camponês pobre, o plebeu, né? Então você percebe aí que há uma insatisfação coletiva desse terceiro estado. Ok, pessoal? Então, pensar na Revolução Francesa é isso. Se a gente olhar pelo dicionário, assim, bem formal, revolução ela é uma ruptura abrupta, né, dos pilares de uma sociedade, tanto na base econômica, como social, como política. É claro que não é a Revolução Francesa aconteceu aí em 1789, mas foi, se a gente for olhar um pouquinho mais atrás, ela veio se desenvolvendo para culminar em 1789 e não finalizou em 1789, né? Ela aí teve um processo até 1799 e para amadurecer, né? E foi um primeiro passo e até culminar aí realmente nessa troca. É claro que o antigo regime quis voltar, né? A gente vai ver aí algumas voltas e muito interessantes aí. Então é isso. A Revolução Francesa é a ascensão do povo, é a unidade do povo, né? A gente percebe que hoje a sociedade carece tanto de uma unidade para um bem comum. Então a sociedade, se a gente for fazer uma ponte, uma ligação entre presente e passado, a gente percebe que a sociedade tem força, a classe média, né? A classe baixa, ela tem força para poder destituir ou para poder aí melhorar as condições, desde que tenha uma unidade coletiva, né? Um assunto pendente para essa grande maioria. Então, a Revolução Francesa representa isso, é a unidade do povo, a força que o povo tem.
Então, às vezes a gente vê muita coisa atual aí como problema na sociedade, em que se a sociedade fosse se preocupasse em fazer essa união, né, todo mundo, né, não é uma meia parte ou um terço, mas aí toda a população mostrasse o que realmente, qual que é o desejo, então a força do povo ela é muito grande. Ok, pessoal? Fica comigo então pro resto aí da aula aí. Falou? Boa aula para vocês. Até mais. Bom, pessoal, então se a gente for olhar aqui o esquema dos principais eventos aqui, a gente começa aqui pela Assembleia dos Notáveis. Bom, essa Assembleia é composta por notáveis, ou seja, a alcunha dada a todos os membros próximos do rei, príncipe, clero, toda a nobreza, né, juízes, principais aristocratas, né, e ela foi convocada para resolver aí o problema financeiro em que a França estava inserida. As principais propostas eram a elevação dos impostos e propor a cobrança de impostos para a aristocracia. Dessa forma, não obteve sucesso, pois a aristocracia e o clero não cederia, né, os privilégios e nem pagar os impostos. Aí, seguindo aí pelo esquema, vem aí logo em seguida, a partir de 9 de 6 a 17 de 7 de 1789, reunido aí os Estados Gerais através da Assembleia Geral. E nesse caso, a Assembleia estaria separada aí o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, o povo. A nobreza, no caso, não aceitou, né, pagar impostos e nem ser destituído as suas vantagens, as suas regalias. Então a nobreza se rebela com o rei e o força a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, né, a convocação dos Estados Gerais para resolver o problema. Porém, há um outro problema, né? Nesse caso aí, para não cair na tradição em que os três estados votavam em separado e cada estado dava o seu voto. Claro que ia dar certa vitória para o primeiro e segundo estado, mas o terceiro estado não aceitou e exigiu a votação aí por parte por representantes e não por estado, né? Dessa forma, criando um impasse para o desfecho, né? O terceiro estado, então, decide se separar dos Estados Gerais e proclamar a Assembleia Nacional, com o objetivo de extinguir os privilégios da nobreza e do clero e dar à França uma constituição conforme os ideais, claro, dos teóricos do iluminismo. Só que Luís XVI tentou impedir a iniciativa, proibindo o encontro. Mesmo assim, os representantes se reuniram e, por fim, os outros dois estados se aliaram ao terceiro estado para formar a Assembleia Nacional Constituinte. O terceiro estado havia triunfado. Era o começo da Revolução. Aí a gente parte para a Assembleia Constituinte, que vai aí de 26 de 8 de 1789 até 30 de 9 de 1791. Ok, pessoal? Então, essa Assembleia estava reunida em uma agitação crescente, né, tomava conta das ruas. Luís XVI, com medo da revolta popular, concentrou tropas às portas de Paris e de Versalhes. A população, por sua vez, procurava se armar, né, a fim de defender a Assembleia Nacional Constituinte de uma possível agressão. Nesse clima começaram a ocorrer os primeiros conflitos nas ruas de Paris e, seguindo aí o evento, em 14 de julho de 1789, uma grande massa popular tomou de assalto a Bastilha, aí uma fortaleza utilizada como depósito e presídio em busca de armas e munição. A Bastilha era um símbolo da opressão, né? Como nós sabemos, pois em seu interior ficavam trancafiados os prisioneiros políticos. A revolução se espalhou por todo o país, e no caso, os sangrentos episódios que se seguiram forçaram o rei a retirar as tropas, mostraram a força da população e levaram à formação de um conselho de cidadão para administrar Paris. Conduziram finalmente a organização de um corpo de voluntários armados que se instituiu a Guarda Nacional, cuja chefia foi entregue ao general Lafayette, o mesmo que havia lutado nas 13 colônias americanas durante o processo de independência. Então, pessoal, a Assembleia Constituinte aí decidiu abolir os requisitos do feudalismo, né? Toda aquela parte teórica lá do feudalismo, como é que os privilégios aí da nobreza, privando-a e o clero de muitos privilégios, como o não pagamento de impostos, inspirada nos ideais iluministas. Também nesse mesmo ano foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 1790, com a aprovação da Constituição Civil do Clero, os bens da Igreja também
foram confiscados e os membros do clero passaram a ser funcionários do governo. No ano seguinte, Luís XVI tentou fugir da França para a Áustria, né? De onde pretendia combater os nobres franceses exilados e o regime recém-criado. No entanto, foi reconhecido por populares e levado à volta a Paris, onde mantiveram sob vigilância. Ainda em 1791 passou a vigorar a nova Constituição que transformava a França em monarquia constitucional e a reorganizava de acordo com a teoria da tríplice divisão dos poderes. É importante salientar que a monarquia constitucional, o voto era censitário, pessoal, ou seja, o voto era feito através de pessoas que tinham posses, ok? Excluso aí escravos, excluso pessoas pobres e excluso também as mulheres, beleza? Aí seguindo aí, aí a gente começa aí com a parte da Convenção em 1792, né? Que vai de 20 de nove de 1792 a 26 de 10 de 1795. É aí instituída aí uma expressão chamada época do terror, né? Porque o que acontece? A convenção tomou posse no mesmo dia em que os franceses venceram os exércitos austríacos e prussianos e detiveram a invasão do território. Seu primeiro ato foi a proclamação da República, seguida da adoção de um novo calendário e de uma nova contagem de tempo. O ano de 1792 passava a ser considerado o ano 1. Com isso, os revolucionários queriam marcar o início de um novo tempo, diferente daqueles do passado. Então, nesse caso aí, pessoal, a convenção era a maioria aí, aquela separação entre jacobinos e girondinos, né? Jacobino era um pessoal mais radical e que queria mesmo a ascensão do povo ao poder, né? Então, era uma parte aí da política francesa, onde queria um maior envolvimento da população, né? E ao contrário dos girondinos, que os girondinos eram a alta burguesia e não aceitava aí essa participação do povo massivo aí na direção do país. Diante de tantas dificuldades, a convenção teve de tomar medidas mais duras. Convocou a população para a defesa do país e instituiu a lei dos suspeitos, pela qual qualquer pessoa denunciada como contra-revolucionária podia ser condenada à morte. A cada dia aumentavam as divergências entre girondinos e jacobinos sobre o caminho da revolução. E em junho de 1793, os jacobinos, o grupo mais forte da convenção, fizeram uma demonstração de força. Com apoio de aproximadamente 80 mil homens e 60 canhões, obrigaram a convenção a decretar a prisão dos principais líderes girondinos. A partir desse momento, os jacobinos instalaram a ditadura na França e estabeleceram o regime do terror. Então, à frente aí desse movimento, a gente vai conhecer aí o jacobino Maximilien Robespierre, né? Aí, no caso, apelidado de O Incorruptível, que levava ao extremo os ideais democráticos de Rousseau, do contrato social, né? Da liberdade do homem. Então, essa parte aí da convenção, que foi até 1795, era vamos dizer assim, que foi a parte o lado mais democrático, né? Aí da Revolução Francesa. E logo em seguida a gente tem aí pelo esquema o Diretório, que passa de 1795 a 1799 com o golpe de Estado, aí, o golpe do Bonaparte, né? O 18 de Brumário, que aí acontece em 9 de 11 de 1799. E o Diretório nada mais é aí do que a ascensão dos girondinos ao poder, né? Onde, em vez o que era chamado de esquerda, o fato da Assembleia Constituinte está separado em esquerda e direita. Esquerda ficava os jacobinos e a direita os girondinos. Então, a direita passa a tomar a frente do poder, ou seja, é uma ala mais moderada e sempre tendendo passando para o lado dos burgueses, da alta burguesia. E nesse caso aí, já não tem tanta força, o poder não tem tanta força, o povo, né? O povo não tem tanta força. Só lembrando, pessoal, que na Convenção em 1792, o voto passa a ser universal, né? Todas as pessoas poderiam votar, mas ainda assim os escravos e as mulheres não votavam, ok? Mas aí dessa forma podia votar, não era só os ricos que votavam, só as pessoas que tinham posse, né? Só para ter um adendo aí, ok, pessoal? Então, seguindo aí pelo esquema,
É basicamente aí todos esses eventos que aconteceram aí, são as principais partes, e é onde a gente precisa compreender com mais detalhe aí cada situação. Resumidamente, basicamente, é isso que conta o corpo aí das ideias aí do que aconteceu na Revolução Francesa.